Qual o tamanho da sua língua? Aqui no Brasil, no Piauí, tem uma cidade chamada Raimundo Nonato. E uma novela famosa foi gravada um tempo atrás e tinha um personagem com este mesmo nome. Mas você sabe quem foi Raimundo Nonato? E o que isso tem a ver com a sua língua? Um site bem famoso de fofoca há um tempo atrás espalhou um boato sobre uma menina e ela cometeu suicídio. E esse caso repercutiu nas redes sociais e você deve ter visto. E os sites de fofoca têm ganhado cada vez mais audiência porque as pessoas adoram falar e saber sobre a vida alheia. E você já parou para pensar que mesmo que a informação divulgada seja verdadeira, ela não deve ser espalhada? Que mania terrível a gente tem de sair contando para os outros aquilo que a gente fica sabendo? Tá errado isso. Mas o que isso tem a ver com São Raimundo Nonato? Você vai ficar de queixo caído. De fato, a língua é o órgão mais difícil de ser controlado no corpo. A sua língua é pequena? Parece que sim, né? Mas ela domina o corpo todo. No vídeo que eu fiz sobre a SES, eu falei bastante sobre isso. A gente já avançou demais na medicina, na descoberta de recursos tecnológicos, naturais, enfim. Mas somos infantis e imaturos quando precisamos controlar a língua. E parece algo tão simples, né? Mas não é. E olha, pode ser na rua, na farmácia, em qualquer área da sociedade, até mesmo dentro da igreja, a língua é frequentemente causa de intrigas, divisões e pecados sem fim. Eu já fui vítima de fofoca, parentes e amigos meus também, e na verdade eu acho que não existe ninguém no mundo que nunca falou mal de alguém ou que já foi falado, né? Já foi o assunto da fofoca. É comum a gente ver no ponto de ônibus, nos condomínios, na rua, na padaria, sempre alguém falando mal de alguém, mas é aquele ditado, o errado é errado mesmo que todo mundo faça e o certo é certo mesmo que ninguém o faça. As palavras têm poder, literalmente, poder de destruir ou edificar, de santificar ou levar à perdição. Na carta de São Tiago está escrito que a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia todo o curso das nossas vidas. Por isso, a força das trevas tem muito interesse de nos ver reféns da língua, reféns da fofoca, da disseminação de boatos, da reclamação. E por isso também é verdade que a verdade é tão perseguida e os maus querem calar os bons, querem impedir que a verdade seja anunciada. E foi o que aconteceu com Raimundo Nonato, e agora você vai entender o que a sua língua tem a ver com ele. Nonato significa não nascido, e ele recebeu esse cognome porque o parto dele foi muito difícil e a mãe morreu dando-o à luz. Raimundo era filho de pais nobres, destituídos de fortuna, e cresceu com muita piedade e fidelidade no cumprimento dos seus deveres. E a sua imensa inteligência chamava muita atenção. Ele fez os estudos com facilidade, tinha inclinação para a vida religiosa e o pai dele não queria isso. E aí mandou que ele fosse administrar uma fazenda da família e ele obedeceu prontamente. Escuta essa história. Mas a vida tranquila do campo, em vez de arrancar da sua mente as ideias religiosas, ainda mais as incentivaram. E foi na solidão que ele amadureceu a resolução de se dedicar unicamente a Deus e se consagrou à Virgem Maria. Lá na capela, na fazenda onde ele ficava, tinha uma capela dedicada à Rainha do Céu. E aos pés do altar de Nossa Senhora, ele passava várias horas em doce conversa com a Mãe de Jesus. E até aí tudo bem, nada de anormal. Ele conseguiu com muito custo a autorização do pai para se tornar religioso, ingressou numa congregação religiosa e começou a estudar retórica, né? Tudo a ver com o que a gente está falando, retórica, uso da língua. Lembra que eu falei que ele era inteligente? Ele se tornou um excelente pregador, dedicado a salvar muitas almas e resgatar cristãos do cativeiro dos sarracenos. E depois, em missão, libertou 150 cristãos das mãos dos muçulmanos e anos mais tarde libertou 228 cristãos, e quando os recursos começaram a faltar, ele se ofereceu como refém pela liberdade dos cristãos. E assim ele foi seguindo a vida, pregando e levando conversão a muita gente, e com bom ânimo sofreu maus tratos e torturas a que os muçulmanos o sujeitavam. Com palavras de conforto e pelo belo exemplo, ele reanimava os cristãos que dificilmente suportavam as dores da escravidão, e as suas palavras eram tão convincentes e doces que até os apóstatas, né, sabe aqueles que abandonam a fé, voltavam arrependidos à igreja. E a pregação entre os sarracenos surtiu tanto efeito que alguns dos mais nobres se converteram ao cristianismo. E agora é que vem. Os magistrados sarracenos, vendo que perdiam terreno diante da língua abençoada de Raimundo, e sendo eles verdadeiramente diabólicos, mandaram perfurar com ferro em brasa os lábios de Raimundo Nonato e fechá-los com cadeado. Assim, pensavam eles,
não falaria mais do amor de Deus e não levaria à conversão nenhum pagão. E durante 8 meses, Raimundo sofreu atrozes torturas na prisão e não podia mais falar com a boca. Mas a sua resignação a Deus e suas dores falavam muito por ele. Era constantemente visitado por cristãos e sarracenos que se santificavam com o exemplo de Raimundo. Já pensou? Que coisa brutal e grotesca, fecharem a boca de um santo com cadeado para impedi-lo de falar a verdade? Tempos depois chegaram novos missionários, ele foi libertado. O Papa o tinha nomeado cardeal, mas ele preferiu permanecer no convento. Numa viagem a Roma, anos depois, ele morreu repentinamente, com 36 anos. Agora veja, os inimigos cerraram-lhe a boca quando eles mesmos deveriam ter a boca cerrada e fechada, por serem mentirosos, difamadores e impuros. E São Raimundo foi canonizado pelo Papa Alexandre e se tornou um grande intercessor daqueles que sofrem injúrias, calúnias e outros pecados da língua. A sua língua é parecida com a de Raimundo Nonato? Você a usa para sua elevação, seu crescimento, para proclamar a verdade e denunciar o erro? Ou para destruir alguém e fazer alguém cometer suicídio? Para denegrir e espalhar o que não é da sua conta? Que uso nós temos feito da nossa língua? Qual é o tamanho da sua língua? Você é uma pessoa linguaruda, fofoqueira, grosseira, que fica jogando indiretas para as outras? Dá a sua opinião onde você não é chamado? Se sente no direito de dar a sua opinião, de se intrometer em assuntos alheios? Como está a sua vida? Faça uma análise hoje e veja se a sua língua está parecida com a de São Raimundo Nonato ou se ela tem sido causa de separação na sua família, causa de pessoas se afastarem de você, causa de pessoas caírem, sucumbirem sem forças porque você tem uma língua viperina, porque você ofende as pessoas, porque você é grosseiro. Que São Raimundo Nonato nos ajude a ter uma língua santa.